capítulo 1. Os irmãos não fiquem assim, porque eu estou um pouco gripado. Como eu tinha um compromisso aqui, eu vim. Mas que os irmãos continuem orando por nós, para que Deus nos dê saúde e graça. Assim nós iremos orar por vocês, para que Deus visite, dando saúde também, dando libertação. Diz assim o texto de Ruth, capítulo 1. E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Amém. Nesse texto é um parêntese, que é este livro de Ruth, que é aberto na parte dos juízes, né? Deus estava tratando com o povo, povo que muitas vezes estava obstinado e esqueciam das promessas do Senhor, e em muitas ocasiões se afastavam da presença do Senhor, e quando vinham as lutas, as provações, as dificuldades, clamavam pelo socorro, clamavam pela misericórdia, clamavam pelo Deus Altíssimo. Mas o nosso Deus, que é um Deus misericordioso, é um Deus que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. É um Deus que não muda. Ele ouve sempre o nosso clamor, nossa petição. E isso acontecia todas as vezes que o povo estava em aperto. Eles clamavam a Deus pelo socorro, e Deus preparava alguém, Deus levantava alguém para trazer o socorro para eles. E nós vamos ver que tem vários juízes, e esses juízes só surgiam, essas lideranças, quando após um sofrimento, após uma luta, uma provação, após as coisas estão acontecendo ruim, e aí o povo se voltava para Deus, Deus trazia o socorro. E aqui nós vamos ver o livro de Ruth, que diz que nesse período houve uma grande seca, houve uma grande fome, não havia alimento em Belém, em Judá, onde é a casa do pão, não tinha pão. Belém era a casa do pão, mas estava faltando pão. E uma família, a Bíblia diz que um homem, com a sua esposa, seus filhos, decidiu sair daquela terra. E aí eu tenho uma observação da parte de Deus, que eu acho que quando vem as lutas, as dificuldades, nós devemos colocar a nossa confiança em Deus, nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Por mais difícil que esteja sendo a sua vida, tendo dificuldade, talvez esteja faltando pão na sua casa, talvez esteja faltando o necessário para você, mas eu quero dizer para você nesta manhã, neste dia, que o pão é dado por Deus, é Ele que supre as necessidades, é Ele que derrama da tua graça, da tua glória, é Ele que manifesta o seu poder, quando nós ficamos na posição aguardando de Deus. E eu quero aqui fazer a citação do Salmo 57, parte B, versículo 1, diz assim: e as sombras das tuas asas me abrigam, até que passem as calamidades. Nós devemos nos abrigar na sombra, na proteção de Deus, até que as calamidades passem, até que as lutas passem, até que a dificuldade passe, a enfermidade, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, às vezes sobre as nossas vidas, e vem para destruir. Mas aqui diz que era uma fome, e essa fome era a mão de Deus pesando sobre o povo, porque o povo era um povo obstinado, só se inclinava para Deus quando achavam que não tinha mais solução. Eles procuravam solução em todo lugar, mas última causa, eles procuravam a Deus. E mais que desta manhã, a primeira causa, quando vinha o aperto, quando vinha a calamidade, quando vinha a dificuldade, você corra para a cobertura de Deus, para a proteção de Deus, para ser guardado com o Senhor, porque Ele é o socorro bem presente na angústia. E aí Ele vai dar o direcionamento para você. Não saia da casa de pão para ir
peregrinar nas colinas de Moabe, onde que não há presença de Deus, onde que há afastamento da presença do Senhor. E aqui essa família, que era uma família de Deus, um povo de Israel, o povo que não se dava, e Deus tinha um questionamento aí com a questão do povo de Moabe, que era um povo obstinado, que tinha até impedido o povo de passar, de uma certa forma, quando estava indo para a terra prometida. E Deus é uma nação que desde o princípio, desde o início, surgiu do pecado, surgiu do mal, surgiu da parte errada. Ou seja, foi uma nação que surgiu do incesto, a filha tendo relação com o pai, e aí criou-se a nação de Moabe. Que não é a história que não é o que nós vamos falar, mas só para nós entendermos quanto é difícil quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, quando nós não sentimos de Deus a sua presença, por estarmos afastados, por estarmos ligados com as coisas desta vida e só olhando para o pão da terra. Mas nós devemos olhar o pão que vem dos céus, é Ele que supre a necessidade. E a Bíblia diz que naqueles dias eles pegaram as suas coisas, deixou tudo. E esta família, pelo que dá a entender no correr do texto de todo o livro de Ruth, era uma família que tinha posses, era uma família que tinha bastante fazenda, situação dele era apenas a fome. Mas você imaginou se na hora da dificuldade você foge, você sai debaixo da proteção de Deus e procura socorro aonde não tem? Mas Jesus é o socorro, vou repetir, bem presente na angústia. E aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Então, se você precisa, nós precisamos descansar na proteção de Deus, até que passe as calamidades, até que passe as lutas, as dificuldades. Elas vêm dia após dia, mas dia após dia, se você estiver firmado na presença do Senhor, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. E as consequências de nos afastar, desta família se afastar, que é um exemplo para nós, que nós devemos primeiro buscar a Deus, consultar ao Senhor, as consequências foram graves. Diz a Bíblia que eles foram para Moabe, e assim que chegou lá, a Bíblia não fala, mas diz que, versículo 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. A Bíblia nos diz que um abismo chama outro abismo. Quanto mais você se afasta de Deus, mais fica difícil. Quanto mais se você desobedece ao Senhor, sai dos seus caminhos, mais abismo você vai entrando, mais dificuldade vai aparecendo, e mais luta e provação, e você não vê saída. Não vê saída. E diz aqui que o marido o Elimeleque, o homem que tinha tomado a decisão, morreu. Ficou agora uma viúva. Mas ela mesmo assim não desistiu, não desanimou. Os seus filhos ficaram lá e casaram. Diz que a Bíblia diz que eles casaram, os 2 filhos dela, com mulheres moabitas. Mas passou-se um tempo, a prova continuou. A prova continuou. Por quê? Porque eles estavam fora da casa do pão. Eles estavam fora da presença de Deus. Eles estavam fora da visão poderosa do Senhor, porque Deus contempla os moradores da terra, mas o Senhor é aquele que é longânimo, é um Deus misericordioso. Ele deixa você fazer as suas ações, mas as minhas e as suas ações têm consequência. O que nós plantamos, nós vamos colher. O que você plantar, você vai colher. Você não planta tomate e vai colher pimentão, não. Você planta tomate e colhe pimentão. O que você planta, você vai colher. E eles plantaram sair da presença de Deus, sair de Belém, para ir para as campinas de Moabe, porque à vista deles, lá tinha pão. Mas a terra do pão, a casa do pão, era Belém. E quando passou um tempo, os 2 filhos, a calamidade chegou. A calamidade chegou, agora era uma viúva, os 2 filhos morreram. Em vez de ser um só, morreu todos os homens daquela casa.
Morreu o marido de Noemi e os 2 filhos. E agora o desespero bate. A dificuldade continuou batendo a porta. Enquanto ela estava peregrinando em terra alheia, em terra estranha, ela ouviu dizer que lá na casa de pão tinha pão. Por quê? Porque era apenas uma crise, era apenas uma dificuldade. Se eles tivessem ficado na proteção de Deus, tinha passado as calamidades e eles ficariam bem. Mas ela ouviu dizer que na casa do pão tinha pão e decidiu voltar, porque não tinha mais nada. Ela perdeu o marido, perdeu os filhos e não poderia mais gerar. Essa era Noemi, não poderia mais gerar filhos. Mas que o Senhor Jesus, que está sempre pronto a nos ajudar, Ele faz as coisas de forma que nós não entendemos. Está escrito em João 13:7, diz assim: respondeu Jesus, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Tem coisas na minha e na sua vida que acontecem no dia a dia e nós não entendemos, nós não conseguimos raciocinar por que aquilo está acontecendo em nossas vidas, porque você tem feito tudo certinho, você tem se desviado do mal, você tem procurado andar reto, mas aí vem as calamidades. Lembra de Jó? Jó era um homem justo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, mas chegou um dia em que as calamidades chegou à sua porta. Certo que era uma provação, era algo que Deus estava ali querendo mostrar o testemunho de Jó, mas independente disso, chegou à sua porta. E ele não esperava aquilo, e perdeu tudo. Mas o que nós podemos tirar de exemplo de Jó, que não foi dessa família, foi que nas calamidades, Jó estava lá com o caco, raspando as feridas e as suas chagas, mas ele não entregou essa causa, não considerou este mal vindo da parte de Deus. Ele disse ainda que no momento da situação, vai chegar um momento em que o meu Redentor, ele vive assim, e ele vai nos levantar, nos colocar de pé, porque eu sei que ele tudo pode, eu sei que ele tudo pode. Mas Jó é um homem reto e temente a Deus, mas este homem que estava aqui, agora Noemi estava desesperada com 2 noras, sem marido, sem alimento, sem pão, sem nada, vivendo em terra estranha, e ela decidiu voltar para a sua terra. Ainda é tempo, hoje ainda dá tempo. Jesus está voltando, Jesus está chegando, Ele está vindo buscar uma igreja santa, lavada, remida pelo sangue de Cristo, e você pode fazer parte desta igreja. Ainda é tempo, não fique cochilando em 2 pensamentos, não saia da terra, da casa de pão, procure se chegar a Jesus, porque Ele tem o melhor para a sua vida. O Senhor nesta manhã, neste dia, está dizendo para você: você precisa se reconciliar, você precisa voltar para a terra de pão, onde há maná dos céus para a sua vida. Eu estou para cuidar de você, vou cuidar da sua família, e enquanto tiver calamidade, eu vou te proteger, eu vou te guardar. Então nesta manhã, neste dia, você volte-se para Jesus. Escreve aí que você está aceitando Jesus, que você precisa de Jesus, mas às vezes você tem medo, o inimigo está travando você. Então aceita Jesus nesta manhã, neste dia, porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua história. Deus está no controle, Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Deus salva e muda qualquer situação. Eu não sei se no momento da dificuldade você tem entregado os pontos, tem desistido, mas neste dia eu quero dizer: não desista, não desista, porque Jesus está contigo, Jesus está pronto para te socorrer, Ele está pronto para te dar a vitória, Ele está pronto para te ajudar, Ele está pronto para te ajudar. Muitas vezes nós queremos fugir realmente da dificuldade. Quem é que quer passar por luta? Quem é que quer passar por dificuldade? Mas as lutas que nós passamos,
as dificuldades que nós passamos, elas têm que servir para nós como algo para nos edificar, nos sustentar na presença de Deus, porque o Senhor é aquele Senhor, o Deus que não muda. Ele diz assim, Malaquias 3:6 diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. É as misericórdias de Deus que tem nos sustentado, as misericórdias de Deus tem nos guardado. Você não tem percebido, mas Deus tem cuidado da sua vida. Você não tem observado, mas se você está de pé, é porque Jesus tem cuidado da sua vida. Você acha que ninguém está te vendo, mas eu quero dizer para você, há um que contempla todos os moradores da terra. Ele sabe o seu deitar, o seu levantar, o seu andar, o seu caminhar. Ele conhece tudo, os seus pensamentos, antes mesmo que você venha falar algo. O Senhor já conhece você. E aquela mulher voltou para a terra do pão, e quando chegou à porta da cidade de Belém, na terra que era dela, ela chegando, e as pessoas disseram, foram a multidão da cidade, era uma pessoa conhecida, era uma família conhecida, e disseram: essa aí não é Mara, não é Noemi? Esta aí não é Noemi? Sabe o que ela disse? Não me chame de Noemi, não, me chame de Mara. Agora eu estou amarga, agora eu vivo, minha vida é amarga. Sabe por que ela fez isso? Ela não fez porque, pelas suas causas, pelas atitudes. Muitas vezes nós não reconhecemos o nosso erro. Ela diz: o Todo-Poderoso tem pesado a sua mão sobre a minha vida. É o Todo-Poderoso que tem me deixado eu nessa situação. Não era Deus, não. Foi a colheita, era a colheita dela, da família dela. Não era Deus, não. Deus não quer o mal para ninguém. Deus tem um propósito em nossas vidas, de vitória, de bênção, independente da nossa situação, da nossa vida. E eu quero dizer, mesmo na calamidade, mesmo que você não se abrigue na sombra do Onipotente, Deus ainda te ama, Deus ainda se preocupa com você. E Ele tem preparado para a sua vida um remidor, Ele tem preparado para a sua vida algo especial. Ele tem preparado para você a restauração da sua vida, da sua família. Ele tem milagre para você nesta manhã. Não importa o que tenha acontecido, o Senhor vai preparar para você. Ele tem preparado o remidor, Ele tem preparado algo para a minha e para a sua vida. E no momento da dificuldade, já foi até citado hoje o versículo, que às vezes, na pregação anterior, falando de amigos, a Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Nós vamos ver que nesta passagem, na angústia, na calamidade, te apareceu um amigo que verdadeiramente, uma amiga que verdadeiramente amou a Noemi, e no momento da calamidade ela se tornou-se uma verdadeira irmã e uma amiga, companheira de Noemi. Nós vamos ver agora Ruth. Era uma estrangeira, era uma pessoa que não tinha direito, segundo a lei, segundo a visão humana, não tinha direito a chegar na presença de Deus, não tinha direito à salvação. Você talvez ache que seja essa pessoa, que você não tem direito, que você você tem muitos pecados, que você tem cometido muitos erros, que a salvação não é para você. Mas eu quero te dizer, a salvação é para você, porque Jesus veio a este mundo para morrer por todo ser humano, para o salvar. Jesus não veio para condenar, não, Ele veio para te salvar. E nesta manhã Ele quer te salvar. Não importa a sua religião que você tem praticado até hoje, não importa o que você tem feito até hoje, o importa é que você deve renunciar. Renuncie a tudo que você tem praticado até hoje e aceite esse Jesus, que é o Jesus que muda a história, que transforma a história, que faz com que o que não existe passe a existir. E nós vamos ver que apareceu agora no cenário, na vida daquela família, uma mulher que trouxe, através da vida dela, alento, conforto, e uma verdadeira amiga, irmã,
que não tinha direito, mas passou a ter direito. E através da vida de Ruth, nós vamos ver que ela trouxe alegria para a vida de Noemi. Porque quando ela voltou para a terra de pão, Deus está sempre no controle, Deus está sempre no comando das nossas vidas. Nós não olhamos, não conseguimos, muitas vezes não conseguimos contemplar. Você não consegue contemplar a presença de Deus, mas o Senhor está te contemplando e Ele está conduzindo a história da sua vida. E Ele estava conduzindo a história daquela família, levando de volta para a terra de pão e preparando para ela um remidor, preparando para ela um salvador. Jesus já tem preparado para você um banquete. O remidor da nossa vida é Jesus, que neste dia Ele tem se apresentado com amor, com perdão, com misericórdia. Ele pega os seus pecados, Ele pega tudo que nós fizemos de mal, de ruim, e joga no mar do esquecimento e nos dá um banho de sangue e nos purifica de todo o pecado e nos faz verdadeiros adoradores. E o Senhor assim procura verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores. Nós temos que ter posição. Você precisa se posicionar diante de Deus, não importa as calamidades que estejam afetando a sua vida. Se posicione, porque você vai comer do melhor de Deus. O Salmo 128, versículo 2 assim: pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Quando você estiver na presença de Deus, Deus prepara o pão que você precisa, Deus prepara o socorro que você precisa. E Ele preparou para Noemi e Ruth, uma estrangeira que agora começou a ser moldada por Deus. Muitas vezes nós precisamos nos chegar, as provações, as calamidades são para nos moldar, são para nos lapidar, tirar aquilo que não está agradando a Deus, para que possamos o adorar, o servir e servir de testemunho de tudo que o Senhor tem feito. Eu e você, a Bíblia nos diz que nós éramos como, sabe, a oliveira brava, como o zambuzeiro, que não tinha direito, que não fazia parte do plano de Deus, porque o plano de Deus foi para salvar todos, mas nós olhamos para nós e não entendemos o que Deus tem para nossas vidas. E o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 11, versículo 24, parte A do versículo, diz assim: porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro, ou seja, da oliveira brava, e contra a natureza enxertado na oliveira, contra todos e tudo a que as pessoas dizem, que as pessoas apontam, que o inimigo se levanta para dizer que você não tem direito, para dizer que você não pode, que a sua vida está destruída, que você não tem mais solução. A Bíblia diz que contra tudo e contra todos você pode ser enxertada na oliveira, e numa oliveira que é Cristo, é o Senhor Jesus. Ele quer te colocar fazendo parte desta oliveira. Você pode dizer assim: mas eu não produzo fruto bom não. Você é uma oliveira brava, é um zambuzeiro, só produz coisa ruim, até hoje, até agora. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair o teu caminho, Ele fará sobressair a tua vida, e Ele vai transformar a sua história. Eu sempre digo: não existe solução que Deus não resolva. Não existe problema que Deus não resolva, não dá solução. Não existe problema que Deus não resolva. Tem problemas que nós não solucionamos, não resolvemos, mas Deus é aquele que soluciona qualquer problema. Está escrito lá em Lucas 1:37, que para Deus não há nada impossível, não há nada impossível. Talvez você esteja achando que para você as coisas são impossíveis. Sim, é para você, mas para Deus não é impossível. Deus preparou para aquela jovem senhora, Ruth, uma estrangeira, que não tinha direito, mas ela era como um zambuzeiro,
videira brava, que não produzia frutos bons, mas ela foi enxertada, e ela entrou na casa de pão e começou a ser abençoada. Por quê? Porque Deus preparou para ela um Boaz, Deus preparou para ela um remidor, Deus preparou para ela um salvador, Deus preparou para ela a cumprir as promessas que Ele tinha feito para o seu povo. E é nesta maneira que nós devemos entender que o Senhor está pronto para cumprir as promessas na minha e na sua vida. Na hora da dificuldade, não fuja. Na hora da luta, não fuja. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai fazer as coisas por você, Ele vai agir. Se você se quebrantar diante de Deus, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, Ele vai fazer com que você sobressaia na dificuldade. Escreve aí que você precisa de Jesus, que você está aceitando a Jesus. Não importa a sua situação hoje, o que importa é o que Deus vai fazer a partir de hoje na sua vida. Aceite Jesus, mude a sua história, não fique protelando, não fique deixando para amanhã, porque o dia de amanhã não te pertence. O dia de hoje sim pertence, nem a nós pertence a vida, porque Ele é o dono da vida, mas é o que você está vendo no dia de hoje. Você talvez esteja comendo pão de amargura, talvez os seus filhos estejam nas drogas, talvez você esteja com a família destruída, mas o Senhor quer restaurar. Assim como Deus entrou com providência e restaurou e trouxe de volta àquela família a casa de pão, Deus quer trazer para você nova vida, esperança. Eu vou orar daqui a pouco por você, eu vou fazer um clamor pela sua vida, para que Deus visite, repreenda toda enfermidade, todo o mal que está te assolando. Mas não basta só eu orar por você, você tem que crer. Você tem que crer que Jesus vai mudar a sua história. Você tem que crer que o Senhor vai mudar, transformar a sua vida. Mas para isso você precisa tomar um posicionamento. Neste dia, tome um posicionamento. Não saia da casa de pão. E se você saiu, volte, porque ainda há pão para você. Há alimento, há paz, socorro para a sua vida. Se você se afastou, volte. O Senhor está de braços abertos para você. Jesus está te aguardando, Jesus está te esperando, Ele está pronto a te socorrer, Ele está pronto a te ajudar. Olha, nós vamos orar, mas enquanto nós oramos, coloque aí que você está aceitando Jesus Cristo como Salvador, que você precisa, não sou eu que preciso, que estou falando não, é Deus que está falando para você que você precisa. Você precisa de mudança na sua vida. Então neste dia, tome um posicionamento, mude a história da sua vida, saia do lamaçal de pecado. Aí você pode dizer, mas eu sou tão justo, reto, eu não pratico. Mas Jesus está te vendo, Ele contempla a sua vida. Sabe quem cura? Jesus. Sabe quem salva? Jesus. Sabe quem transforma? Jesus. Sabe quem leva para o céu? Jesus. Então você precisa dele, eu preciso dele. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Eu vou clamar pela sua vida, para que Deus visite você, para que Deus te socorra, para que Deus dê saúde, para que Deus opere na sua família, liberte os teus filhos, liberte da prostituição, liberte da droga. É Jesus que pode fazer isso, e nós vamos clamar. E se você crer, verás a glória de Deus. Você precisa crer para ver a glória de Deus. A glória de Deus, ela se manifesta na minha e na sua vida, através da nossa fé, através do nosso posicionamento. Vamos orar. Deus glorioso, Deus eterno, Pai de bondade, Pai de infinita misericórdia, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por tudo, mas também quero te pedir, Senhor, por esta pessoa, Senhor, que está enferma, que o Senhor venha repreender toda a enfermidade, Senhor, este mal que está assolando esta família. Oh Jesus querido, vai repreendendo toda seta maligna, Senhor, aquilo, Senhor, que o homem, o médico não consegue, Senhor, fazer, porque eles são limitados. Jesus, mas para ti não há nada impossível, Senhor.
Visita, Senhor, esta pessoa que está com câncer, Senhor. Senhor, que está sofrendo, que o Senhor possa curar, Jesus, nesta manhã, neste dia. Vai curando, Senhor. Visita, Senhor, as enfermidades, meu Pai querido, os que estão no hospital, Senhor, no leito, Pai querido, Senhor, sem perspectiva de vida, sem esperança. Jesus, leva a esperança, Senhor. Entra com providência neste dia, meu Pai amado, Deus de misericórdia. Visita esta família, Senhor, que está precisando de um socorro, Senhor. Visita esta família, Senhor, que está precisando de um milagre, Jesus. Visita, Senhor, este filho, Senhor, que se afastou, meu Pai. Visita esta filha, Senhor, que se afastou da tua presença, meu Pai. Senhor, toca no seu coração, traz a libertação, meu Pai. Oh, Jesus, que Ele usa de misericórdia, Senhor. Aqueles que estão nas drogas, meu Pai. Tem tanta mãe, tanto pai chorando, Senhor. Por não saber o que fazer, por não encontrar solução, mas Tu és a solução, Jesus. Visita, Senhor, esta vida, liberta, meu Pai. Senhor, manifesta a Tua glória, quebra todo o laço, toda a barreira. Deus, em nome de Jesus, usa de misericórdia, Senhor. Visita, Senhor, Teu povo na face da terra, a Tua igreja, Senhor, que Te serve, Senhor. Vai guardando, livrando de todo o laço do inimigo, Senhor. Visita os obreiros da Tua casa, Senhor. Visita, Senhor, os pastores, evangelistas. Visita, Senhor, todos aqueles que cooperam para a Tua obra, meu Pai, dando capacidade, dando graça, a unção do Teu Espírito Santo, revelando para a Tua palavra, meu Pai. Visita, Senhor, o pastor desta igreja, seu anjo desta igreja. Senhor, derrama sobre ele a Tua graça, dá saúde a ele e sua família, Senhor. Repreende todo o laço do inimigo, derrama as bênçãos do céu, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, crendo no milagre, crendo na vitória. Só o Senhor pode mudar a história, Senhor. Que as pessoas que se afastaram possam retornar, Senhor, porque Tu és a casa de pão, Jesus. Tu és, Senhor, aquele que supre as nossas necessidades, Senhor. Meu Deus, que Ele abre o nosso entendimento, abre, Senhor, a nossa mente, Senhor, para reconhecer o sacrifício que Tu fizeste na cruz do Calvário, Jesus. Nos ajuda, meu Deus eterno, Deus de bondade, Senhor. Seja conosco, meu Pai amado, Senhor. Visita esta vida, Senhor, que está Te aceitando agora, Senhor. Que ela possa, Senhor, reconhecer o Senhor como Salvador. Visita, meu Deus querido, Senhor, que ela possa, Senhor, seguir os Teus caminhos, ó Pai. Tomar uma decisão para Ti nesta manhã, Senhor, neste dia. Ó Pai amado, Deus de misericórdia, Senhor. Eu Te peço, Senhor, visita, Senhor, a Tua igreja. Visita, Senhor, a cada um. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus.